Bom dia pessoal, aqui é a aula de artes de vocês, galerinhos e galeronas do segundo e terceiro. Então, na aula de artes de hoje a gente vai ver sobre o quadrado, o triângulo e o círculo. Muito bem, começando pelo homem, o quadrado. Ele é uma forma geométrica das três formas geométricas básicas e é composto por quatro lados iguais. Você pode ver que são dois lados ali que medem 10 centímetros e os outros também vão medir 10 centímetros. Todos então lados iguais e aí a gente tem um quadrado. Ele é uma forma geométrica bem básica. O próximo então vai ser o triângulo. Esse aí é bem interessante, viu? O quadrado são quatro lados iguais. O triângulo equilátero, especificamente ele, se trata de três lados iguais. Como você está vendo ali, os três são 10 centímetros. Agora o próximo é o círculo, a última forma geométrica básica. Ele também é bem simples, só que é um pouquinho mais difícil de explicar. Você está vendo que tem uns 10 ali. Se trata da distância do centro para os pontos da circunferência. Bom, para a gente começar a entender isso, a gente vai ter que relembrar que a linha é um conjunto de pontinhos infinitos juntinhos. Aí a gente vai pegar um pontinho central e a gente vai começar a fazer... a gente vai medir, por exemplo, 10 centímetros. Medimos 10 centímetros e a gente vai marcar um pontinho nele, a 10 centímetros do ponto central. Aí a gente vai começar a marcar vários pontinhos ao lado desse pontinho, mas a uma distância de 10 centímetros desse pontinho central. Você pode ver que eu coloquei azul um ponto central e de laranja eu vou colocando vários pontinhos a 10 centímetros deste ponto azul. Ao final disso a gente vai ter uma linha formada, porque a linha é um conjunto de vários e vários pontos juntos. Essa linha vai se chamar circunferência. E quando essa circunferência está preenchida por cor, ou seja, o interior dela não está vazio, aí a gente tem um círculo. Então, um círculo é esse conjunto de pontinhos infinitos a uma mesma distância de um ponto central, mas colorido. Entende? Vamos ver por outro ângulo essa imagem agora. A gente consegue ver bem de pertinho que são vários pontinhos e eles, não importa qual ponto você escolher da linha, vai estar a 10 centímetros do ponto central. Então não importa por onde você quer medir. Então agora a gente vai tentar ver por um outro ângulo, caso ainda esteja difícil de entender. Imagine que você tem uma pedra muito preciosa exposta num museu famosíssimo de Paris. E aí, você quer abrir ela para exposição, afinal o museu tem que ganhar o seu dinheiro vendendo os ingressos, e as pessoas estão encantadíssimas com esta pedra preciosa. Então junta uma multidão e todo mundo quer ver a pedra, só que tem um problema. Apenas 2 metros de distância. Esse é o limite das pessoas. Então ninguém pode se aproximar mais do que 2 metros da pedra. Então não podem tocar nem nada do tipo. Então todo mundo, de tão ansioso que dá para ver a pedra, todo mundo fica a exatamente 2 metros da pedra. E aí a gente tem uma circunferência de pessoas. Mas não é um círculo de pessoas porque não está preenchido por nada. Entendem? Mas aquilo ali é uma circunferência. É o contorno do círculo, por assim dizer. Então a gente consegue perceber como a gente tem também uma aplicação do círculo e da circunferência no nosso dia a dia. Por esse ângulo a gente consegue ver como as pessoas estão todas a 2 metros de distância da pedra preciosa, formando a circunferência. Aqui a gente vai imaginar que as pessoas são os pontinhos que estão formando a linha. Então agora a gente vai partir para as famílias. Pois bem, as formas básicas e também outras formas que não são as básicas, elas são separadas em famílias, que são as suas classificações. Aqui a gente vai aprender hoje duas famílias, que são esses aí que estão passando na tela, os famigerados quadriláteros.
Esses aí, rapaz, são pomposos todos. Se você observar, existe uma coincidência em todos eles, além do fato de eu ter pintado todos de laranja. Todos são formados por um, dois, três, quatro lados. Exatamente, quatro lados. E eles variam nas suas dimensões, tamanhos e angulações e tudo mais. Só que o que não pode faltar são os quatro lados que formam eles. Se tiver menos de quatro lados ou mais de quatro lados, já não é um quadrilátero, aí já é uma outra coisa, já é um outro polígono. Então, a gente pode ter o retângulo, o quadrado é um quadrilátero, a gente tem o losango. Agora, cuidado, não vão confundir. Quadrado faz parte dos quadriláteros. Agora, um retângulo é um retângulo, não é um quadrado. Um retângulo é um quadrilátero, mas não é um quadrado. Tudo bem? Então, fiquem atentos a essa confusão aí para vocês não terem. Agora que já fomos apresentados à família dos quadriláteros, ou seja, aqueles que têm quatro lados, vamos dar uma bisoiada na família dos triângulos. Como você já viu anteriormente, os triângulos, eles têm três lados. E as formas geométricas básicas que eu apresentei foi o quadrado, que tem os quatro lados iguais, ou seja, é o quadrilátero de quatro lados iguais, e o triângulo que tem três lados iguais é o triângulo equilátero. Equilátero, gente, significa literalmente lados iguais. Então, o triângulo equilátero é justamente o triângulo de lados iguais. Então, a gente tem essa família aí. Além do triângulo equilátero, a gente tem o triângulo isósceles, o triângulo escaleno, o triângulo reto. Então, a gente tem várias variações também dentro dessa família. Então, gente, agora que a gente acabou de ver as formas geométricas e também as suas classificações ou as suas famílias, a gente vai dar uma olhada rapidinho nas formas orgânicas. São formas da natureza, formas que não têm a rigidez, né, não são certinhas como as formas geométricas, e elas normalmente são encontradas na natureza em frutos, em asas de borboleta, em folhas, sabe? Tudo isso e muito mais. Tudo que provém da natureza, tudo que indica esse mínimo de movimento é uma forma orgânica, como as que estão passando na sua tela. Por fim, para finalizarmos de uma vez, vamos concluir a atividade primeiro, que vai ser a atividade que eu enviei para vocês, anexada. A atividade vai até a questão 4. Até a questão 4 vocês têm que me enviar agora de manhã. E depois a questão 5 vai para casa, que é sobre essa questão 5 que a gente vai trabalhar agora. Então, para essa questão 5 ser feita, a gente vai precisar de régua, de papel A4 e, se você tiver, algum pedaço de papelão. E, preferencialmente também, se você tiver, canetinhas de colorir, hidrocor, tinta, caneta, enfim, o que você tiver em mãos aí para fazer cor. A gente vai fazer um tangram. Tangram, gente, é aquele tangram ou tangram, eu não tenho certeza sobre a pronúncia. Ele é um jogo milenar chinês que ninguém sabe ao certo a origem. Existem várias lendas, uma delas é de que um filósofo chinês um dia deixou cair o seu porcelanato no chão. Outra é que um mensageiro do rei deixou cair o espelho favorito do rei chinês. Outra é que o aprendiz de um grande sábio certa vez ia viajar e o grande sábio deu um espelho para ele, um espelho quadrado. E aí o aprendiz disse, ué, mas o que é que eu vou fazer com um espelho quadrado? E aí o velho sábio disse que não, é para você mostrar para mim todas as maravilhas do mundo que você for ver. E ele disse, mas é só um espelho, o que é que eu vou fazer para te mostrar tudo isso no espelho? Foi quando o espelho acabou caindo no chão, se quebrou em 7 pedaços, e aí o mestre disse que era para o aprendiz mostrar para ele as maravilhas do mundo a partir das formas que ele fosse fazer com aqueles 7 pedaços
do espelho quebrado. Olha só. Então a gente vai meio que fazer isso, um espelho quebrado. Vamos pensar desse jeito. São 7 formas que a gente tem que fazer para conseguirmos realizar o Tangram da melhor maneira. Primeiro a gente vai ter que criar um quadrado no nosso papel. Para isso vocês vão ter que lembrar como é que se utiliza a régua. Podem pedir ajuda da mamãe, do papai aí, mas basicamente a régua ela tem vários numerozinhos que vocês vão identificar como centímetros. Então vocês vão contar, colocar primeiro a régua no lado do papel. Você vai ir bem no cantinho do papel e vai colocar a régua a partir do ponto 0. Então você vai do número 0, colocar o 0 bem no cantinho da folha e depois você vai ir vendo até o número 20. Quando você enxergar o número 20, aí você marca com a sua caneta, seu lápis, enfim, o que você estiver usando. Recomendo que você utilize nesse primeiro momento um lápis e que você dê traços bem fininhos com ele, porque se você errar você pode apagar e aí não gasta folhas de papel à toa. Então você vai lá, vai marcar o número 20 e depois você vai para a parte superior do seu papel e você vai fazer a mesma coisa, agora colocando o 0 também no mesmo canto. Então você deve ter que inverter a régua provavelmente e você vai até o 20 e vai marcar. Depois que você marcar o 20, você pode fazer uma dobra, tentando fazer uma dobra bem retinha. Aí você vai medindo bem com os cantos da folha para ficar marcado uma linha reta. Você vai ajeitar essa linha reta com a sua régua e você vai tentar fazer uma linha que seja paralela à linha da folha. Seu papai e sua mamãe que está vendo isso com você vai poder te ajudar no que é paralela, mas são basicamente duas linhas que não se encontram, elas são meio que seguem infinitas, sem uma querer saber da outra. Você vê aí que eu acabei de fazer uma linha paralela em relação ao contorno da folha, porque ela está indo meio que no ladinho, como se fossem amigas andando para frente, elas nunca vão acabar se esbarrando uma na outra. E aí você vai completar o quadrado embaixo, ligando também, depois de marcar 20 centímetros, descendo 20 centímetros com aquela linha, você vai terminar de marcar e fazer um quadrado de 20 centímetros por 20 centímetros na sua folha. Vou deixar essa dica aqui para vocês também. Vocês coloquem a régua de vocês desse jeitinho assim, ó, tentando alinhar a linha da régua com a linha da folha, para que vocês consigam traçar essa linha paralela que eu estou falando. Pois bem, agora a gente vai traçar uma linha diagonal. Você vai ir na ponta inferior direita, ou seja, a ponta de baixo, da parte de baixo do quadrado, só que na direita, e aí você vai alinhar a régua do jeitinho que eu estou mostrando no vídeo, para ir até a ponta superior esquerda, ou seja, no outro lado, e aí você vai traçar uma linha reta para ligar um ponto ao outro, desse jeitinho aí. Agora, no outro lado, a gente vai também preparar como se a gente fosse fazer uma linha diagonal completa, mas a gente não vai. O que a gente vai fazer é começar o traço lá em cima e fazer a linha diagonal até a metade. A metade é onde já tinha a sua linha traçada, então você não vai precisar nem matutar muito. Aí quando você terminar de traçar a sua linha reta, você vai ter uma figura muito parecida com essa, que você vai ver agora. Olha só. E falando nessa tesoura, está na hora de cortar o nosso quadrado para fora da folha, porque ficar trabalhando com ele dentro da folha vai ser bem complicado. Então vamos lá, você já pega uma tesoura, pede a ajuda do seu pai e da sua mãe, ou então de algum responsável que esteja perto, para você poder recortar a sua folha.
Agora a gente vai fazer o seguinte. Você tá vendo que você tem uma metade que está com risco, né? Que está com dois triângulos. E agora você vai pegar a outra ponta do quadrado, a ponta oposta, e você vai tentar botar ela no meio. A pontinha bem no meio do quadrado. E aí você vai dobrar a folha do jeitinho que eu estou mostrando aí. Colocando a pontinha no meio, você vai criar duas marcações, como se fossem duas linhas. Mas a gente está mais preocupado aqui com os pontos que elas podem formar. Então você deixa bem marcadinho mesmo a linha, bem marcadinha. Você faz esse processo de pressionar bem a parte que você dobrou para ficar uma linha bem certinha, sem nenhuma dificuldade de você identificar e ficar bem forte também. E aí quando você tirar a sua pontinha do meio do quadrado, você vai ver como a sua linha vai estar bem forte. Tanto é que você vai ver que ela está bem dobrada. Aí você vai separar ela, vai pegar a sua régua e o seu lápis, no caso, então o material que você esteja usando, eu recomendo o lápis de novo. Você vai pegar a sua régua e com o material que você estiver usando para fazer essa arte, você vai riscar uma linha em cima dessa marca que você mesmo fez ao dobrar a folha. Vai ficar algo assim. Agora você vai pegar a régua de novo e você vai quase completar a diagonal que você botou até a metade. Na verdade, você só vai continuar a linha até a outra linha que você acabou de traçar. Tá difícil de entender? É só você acompanhar o vídeo para ver como é que vai ficar. Vai ficar assim. Agora você vai pegar e vai dobrar a parte que se refere a esse lado da folha onde você acabou de fazer essa dobrinha para o meio. E você vai tentar fazer uma dobra que passe bem no pontinho que foi criado. Você vai poder ver aí no vídeo de qual pontinho eu estou falando. Esse pontinho aí, ó. E aí você vai pegar a sua régua, você vai alinhar direitinho em relação a essa dobra que você fez, do jeitinho que eu estou mostrando aí. E então pegar o seu marcador, a sua caneta, etc, para fazer o risco, a reta, mas ela não vai ser na folha completa não. Observe aí como ela só vai do pontinho que a gente tinha marcado, que serviu de referência para a gente, até alcançar a primeira linha, que seria tipo um obstáculo. E ele fica mais ou menos assim. Agora, para a gente encontrar a última linha que falta, você vai pegar um lado que ainda não foi dobrado, o lado que está onde está a diagonal, a primeira diagonal, o lado onde começou, que faz parte da primeira linha que a gente traçou, só que o que está no mesmo lado daquela primeira dobrinha que você fez para o meio. Você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer outra dobra para o meio, entende? Então naquela vez a gente dobrou para o meio, no canto que fica do lado desse que a gente dobrou para o meio na primeira vez, a gente vai dobrar de novo. E aí vai criar uma marquinha, do mesmo jeito que das outras vezes, do mesmo jeito que dessa última vez também, vai criar uma marquinha, uma dobrinha. E você pode reforçar essa dobrinha fazendo a pressão na folha do jeito que eu expliquei. E do jeito que está sendo postado no vídeo também. Então você força bem a barca. E aí você vai
abrir a sua folha e você vai marcar a linha que está que a folha está insinuando, né, por causa da sua dobra. Só que você não vai marcar ela completa, porque a linha ela vai até o final da folha. Você só vai marcar até encontrar o obstáculo, por assim dizer, que é a linha. Outra linha, no caso. Então vai ficar assim. A gente acabou de completar o nosso Tangram ou Tangram. Agora é colorir. Então você vai poder usar hidrocor, como você também pode usar caneta Bic ou lápis de cor. Esse daí não vai prestar muito não. Agora sim. Então você pode usar lápis de cor, você também pode usar tinta, enfim, o que você tiver em casa. Então olha só, todas as variedades. Eu tive a ideia de fazer um de cada. Então aqui eu tenho um pouquinho de cada um e a gente vai ver no que é que dá. Olha só como é que tá ficando, mas olha, a gente também pode usar papel para colorir. Então você pode pegar algum papel de parede ou então algum papel colorido que você tem em casa para fazer isso. Tinta guache também, com pincel, outras tintas que você use pincel também. E ficou assim o meu. Mas você pode fazer do seu jeito também. Você pode fazer por desenho, se você não tiver nada para colorir, então você desenha diferentes desenhos em cada forma, como eu fiz aí. E agora é hora da gente recortar essas formas todas, né? Então, veja aí se o seu ficou algo parecido. Agora recorta. Mas antes a gente tem que lembrar daqueles papelões que eu pedi. Eles vão servir de base. Então a gente vai recortar todas as formas. Como você está vendo, recortei todas já. Você pausa o vídeo para recortar aí na sua casa. E agora a gente vai recortar baseado nos papelões que a gente pegou. Eu peguei esses das abas de uma caixa. E ficou mais ou menos assim. Você vai recortar no formato da forma e depois você vai colar a sua forma direto no papelão. E aí você vai criar meio que uma peça. Ela vai ser mais grossinha, não vai sair voando por aí. E vai ser mais fácil para você montar várias figuras. Como por exemplo esse barquinho que eu fiz, olha só. Ou então essa águia aí, rapaz. Quero ver a criatividade de vocês também, viu? E agora é só esperar. Então vocês vão fazer essa atividade em casa. Quero que vocês façam esse joguinho em casa também. Se vocês não conseguirem seguir essa videoaula, vocês podem procurar outras, mas o que importa é vocês fazerem as formas.